Quer montar um PC game ou até mesmo um PC de escritório? Já até mesmo comprou suas peças, mas não sabe por onde começar a montar? Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo, sem erro, para você montar o seu PC de uma vez por todas. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Kenan, um canal que fala de hardware, software, sistemas operacionais e muito mais. E todos os dias eu recebo uma chuva de comentários pedindo para montar um PC passo a passo. E finalmente esse vídeo aí, ó, saiu da jaula. Danado. Bom, antes de mais nada, vale frisar que esse passo a passo aqui vai servir para você montar qualquer tipo de computador desktop, sendo ele gamer ou não, beleza? E é claro que você vai precisar adaptar para a sua situação, pois pode variar conforme a placa-mãe, o cooler que você vai usar, o gabinete, enfim, etc, etc e tal. Por isso então eu resolvi montar um kit Xeon e passar alguns detalhes de outras plataformas também para vocês, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Também optei por utilizar um gabinete um pouco mais antigo, pois assim vai facilitar para você que tem um gabinete um pouco mais simples ou também para você que já tem um gabinete um pouco mais top. Então vamos lá para esse passo a passo que vocês devem estar querendo muito ver aí. Só que antes, deixa eu te pedir uma única coisinha. Eu preparei esse vídeo com muito amor e carinho para você. Então por isso eu conto com o seu like e com a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal da Kenan, pois assim você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum conteúdo que eu trago aí para vocês, que tá sempre agregando valor pra galera aí, beleza? Então, sem mais delongas, let's bora! Bom pessoal, então para a gente começar a montar o PC, a gente tem que começar de fora para dentro, né? A gente vai começar então com a placa-mãe, tudo que a gente puder montar antes na placa-mãe, antes de colocar ela no gabinete, melhor. Então nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que instalar o processador, a memória, o SSD M2 se tiver, de preferência em cima de uma caixa. Nesse caso aqui eu estou utilizando a própria caixa que veio a placa-mãe. Então assim, existem vários tipos de soquetes. Os AMDs são mais fáceis, você tem que tomar cuidado, porque os AMDs, os pinos estão nos processadores. No caso do Intel, não. No caso do Intel, os pinos estão no soquete. E isso também é um grande perigo. E o que você precisa saber é o seguinte: o processador só encaixa de uma forma. Se você forçar o encaixe errado, você vai entortar o pino e vai perder o seu soquete, ou o seu processador, enfim. Há grandes riscos nisso aí. É a parte que você tem que tomar mais cuidado na hora da montagem de um PC. Veja que esse soquete aqui, a gente tem a indicação de onde o processador fica. Olha, você tem que reparar bem uma setinha. Vai estar no soquete e também no processador. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas aqui no cantinho do processador tem uma setinha, no cantinho do soquete tem uma setinha, então elas têm que se coincidir. Então o que a gente tem que fazer é abrir aqui o soquete, né? E você vai encaixar de uma única maneira, tomando cuidado para não entortar os pinos, pessoal. Tem que ser com cuidadinho mesmo isso aqui. E vocês vão ver que ele encaixa bem justinho, ó. Ele nem mexe, é bem justinho assim mesmo que ele tem que se encaixar. Então a gente vem, fecha o soquete e vai fechar as travas. No caso do AMD, já tô dando uma dica, vai ser uma única travinha que você vai puxar para baixo e vai travar ela. No nosso caso aqui, desse soquete aqui, são duas travas. A primeira a gente vai vir travar, é um pouquinho duro mesmo, normal. A outra travinha aqui também é um pouquinho mais dura que a primeira, mas é elas que vão dar o aperto pro processador ficar bem firme aqui e não sair do lugar. O que a gente pode fazer então agora? A gente pode começar a encaixar os pentes de memória. No caso aqui eu vou utilizar só um, se você tiver 2, 3, 4, enfim, é o mesmo procedimento. Vocês vão abrir as travinhas, caso tenha 2 ou tenha 1. Toda memória tem um lado maior e um lado menor, que vai coincidir com o barramento. Um lado é maior e o outro lado é menor. Você vai ter que olhar, ver no olhômetro aí mesmo qual que é o lado certo para você encaixar. A memória não encaixa de maneira errada, quer ver? Eu vou colocar do jeito errado para vocês verem que ela não encaixa. Eu vou colocar aqui, ó, aqui e aqui. Não bate. Ela não vai encaixar de jeito nenhum. É impossível você colocar errado. Se não tá batendo, basta você virar. Virou, ela vai encaixar certinho aqui, ó. Na hora que encaixou, você viu que encaixou certinho? Pode apertar mesmo, ó. Na hora que você apertar para baixo, a travinha vai travar sozinha automaticamente. Você também pode dar uma apertadinha para conferir se está tudo travadinho. E tá feito. A memória RAM está instalada. No caso, então, como aqui a gente vai utilizar um M2, se você não tiver, não se preocupe, só pode ignorar essa parte. Mas de qualquer forma, você pode ver para aprender. Quando você tiver um M2, você já vai saber como que encaixa. É a mesma coisa. Ele tem um lado maior que o outro, bem mais visível, claro. Você vai colocar no mesmo modo aqui. Encaixa igual na memória RAM. Encaixou? Veja a posição que ele vai ficar. Olha, ele fica um pouquinho para cima. Você pode
pode vir aqui com o dedinho e abaixar, ó, e colocar o parafusinho que vai segurar o M2 no lugar aqui, né, o nosso SSD. Se apertar demais, pessoal, é só para ele dar um encaixe e não soltar aqui todos os barramentos conectados. É hora então da gente conectar o nosso processador. Cada soquete vai ter um processador diferente. Como é uma plataforma Xeon, né, já vem com esse adaptador aqui para colocar qualquer tipo de cooler universal. Vai bastar você encaixar os parafusos nos locais corretos e apertar. Qual que é o macete? Apertar em X, nunca um lado e outro. Aperta em X. Se você colocou um aqui na diagonal, coloque o outro e aperte também do mesmo jeito. Depois que você fez um X, faz o outro. Conferiu se tá bem apertadinho? Se for daquele tipo de soquete que é só parafusar, tá pronto. Só que antes tem um detalhe, né? Que a gente não colocou aqui. Se for aquele tipo de soquete, você tem que primeiro passar a pasta térmica antes de apertar o cooler no lugar, certo? Aqui eu só coloquei porque a gente precisa dele para poder colocar o nosso cooler aqui, que é universal. O que que acontece? Eu tenho uma pasta térmica aqui que ela é silver. Eu vou mostrar para vocês como é que ela se aplica. Isso vale para qualquer pasta térmica que você colocar, tá? Você pode aplicar uma gota ao centro, assim, ó. Uma gota boa, assim, ao centro. Já é o suficiente. Só que eu gosto de colocar mais 4 gotinhas pequenas nos 4 cantos. Eu gosto de fazer isso, é mania mesmo. Mas se você colocar só uma gotona no centro, já tá mais do que suficiente para você colocar a pasta térmica, tudo bem? No meu caso, é esse tipo de cooler. Você vai ter que verificar o fluxo de ar para você encaixar. No meu caso, eu sei que o gabinete vai vir, o fluxo de ar vai vir daqui para cá e vai sair para cá no gabinete, que é a parte de trás do gabinete vai ser aqui. Então, a ventoinha tem que estar instalada jogando o ar para lá. Esse tipo de cooler, ele ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito chato de encaixar. O que você tem que fazer? Ele tem duas garrinhas aqui, ó. Tem 2 prendedores das garrinhas aqui. Então o que você tem que fazer? Encaixa de um lado a garrinha no prendedor. Tá vendo que ele até puxa? Pois é, você vai encaixar de um lado. Aí na hora que você encaixou, você encosta o dissipador lá no processador. Encostou o dissipador lá no processador, dá uma apertadinha para você vir com a outra garrinha e puxar ela para baixo até ela encaixar na outra trava. Na hora que ela encaixou na outra trava, tá super fixo. Você consegue levantar a placa-mãe inteira só pelo dissipador e pelo cooler, tá vendo? Quando você fez isso, você sabe que ele já está bem encaixado. Então o resultado final fica assim, ó. E você não pode esquecer de procurar os pininhos referentes ao CPU fan aqui na sua placa-mãe, que é onde você vai encaixar pininhos do cooler do processador. Não tem erro também, ele já tem a posição certa de encaixar. Encaixou, tá tudo certo. Muitos também me perguntam como que encaixa a bateria aqui na placa-mãe. Primeiramente, para que serve essa bateria? Para segurar as informações da BIOS, como hora, configuração de boot, configuração de overclock, enfim. E quando o PC está desligado, de alguma forma ele precisa manter essas informações. E como que ele mantém? Justamente com a bateria. Então como é que encaixa? Basta você encaixar ela aqui e apertar até ela fazer o clack. Bom, pessoal, agora que a gente já terminou a parte da montagem do que tem que ser montado na placa-mãe fora do gabinete, é hora então da gente colocar a placa-mãe no gabinete. Bom, pessoal, nesse caso aqui, vejam que eu já coloquei a fonte no lugar. Bem fácil também de encaixar a fonte, só que colocar ela no lugar certo, parafusar nos 4 parafusos. Também ela só tem uma posição para ficar, parafusou os 4 lados. Nesse tipo de gabinete mais antigo, não é necessário, porém eu gosto de fazer para ter uma organização melhor. Nos gabinetes mais novos, praticamente é obrigatório você fazer isso, que é passar os cabos aqui do gabinete, tá vendo? Para você encaixar da melhor maneira possível. Você faz um estudo aí e vê como fica a melhor organização dos seus cabos. Então não se esqueça, é do espelho. Como é que você encaixa o espelho no gabinete? É só você encaixar ele aqui no lugar certo e apertar até ele fazer um clack. Quando ele fez o clack em todas as direções que você encaixou, o espelho está instalado e pronto para a gente encaixar a placa-mãe. Bem, pessoal, verifique certinho se os espaçadores estão nos locais corretos. A gente vem então colocar a placa-mãe no lugar certo aqui. Veja que ela tem que encaixar certinho no espelho, é a posição certinha que ela vai ficar. Ela vai ficar certinha onde você vai colocar os parafusos, ó. A gente só vai precisar de uma chave Phillips para estar fazendo isso aí. Ela tá na posição correta, não tem segredo, né? É só encaixar o parafuso e girar a chave até dar o aperto. Beleza então, pessoal, a placa já tá bem fixa, a gente pode puxar ela aqui um pouquinho pra gente conferir se tá tudo bem fixo. Conferiu então se tá bem preso? É hora da gente conectar os conectores da fonte na placa-mãe. Veja bem então, eu tenho aqui o conector do processador, dependendo da placa-mãe, ele vai ter só 4 assim, ó. Vão ser 4 e você conecta lá o processador. No caso dessa placa-mãe, ela é de 8 e basta a gente encaixar. Só tem uma única posição. A travinha fica na travinha que tem aqui também. Fez o clack, tá feito, tá encaixado. Agora a gente vai vir com o conector de 24 pinos. Do mesmo jeito, ela só conecta de um lado. Você vai ver o lado certo de encaixar. Aperta bem, confere que tá bem encaixadinho. Beleza, perfeito. Se você possui HD, SSD que não seja M2, você também vai precisar colocar eles aí. No meu caso aqui, eu já instalei os HDs aqui, eles já estão aqui, ó, vejam bem. Pessoal, peguei um SSD que eu tenho aqui que ele é SATA, é a mesma coisa de um HD. Você vai olhar aqui, ó,
que ele tem um pininho aqui do ladinho aqui no conector SATA. E você vai ver que ele encaixa em um espaço certinho para ele aqui. Fazendo isso é só encaixar da forma correta, então, como eu falei com vocês. E ele encaixa de uma única forma, tá vendo? Com o cabo de dados. O pininho do cabo de dados, ele é o contrário do pininho que você encaixou aqui. Ou seja, o pininho aqui do SSD, do HD, tá pra cá, então o do cabo de dados vai estar pro outro lado com certeza. Você vai conectar ele aqui e vai encaixar. Nesse caso, ele ainda tem uma travinha, esse cabo de dados aqui, tá vendo? Ele possui essa travinha aqui, que não vai soltar e fica conectado desse jeito assim, tanto o HD quanto o SSD. Conectou no HD, a gente conecta também na placa-mãe, nesses conectorzinhos SATAs aqui. Vejam que é o mesmo conector que tem lá no HD, é o mesmo que vai ter na placa-mãe. Basta você encaixar o pininho na posição certa aqui, ó. Então, pessoal, tá quase finalizando aqui a nossa montagem. Agora chegou a hora de a gente conectar fios do painel frontal do gabinete. A gente tem os do USB, que vai estar lá no painel frontal, e o de áudio. No caso, também não tem muito segredo. Você vai olhar a quantidade de pinos que tem aqui no cabinho com a quantidade de pinos que tá aqui. E também na placa-mãe vai ter a descrição do que cada um é. Eu não consegui filmar aqui pra vocês porque as letrinhas são muito pequenas. Mas você vai lá, bate uma lupa aí que você vai conseguir identificar certinho. No caso aqui, ó, esse aqui é o do USB. Ele falta um pininho no cantinho. E aqui também tem os conectores que faltam um pininho no cantinho. Então só pode ser ele. Também tá escrito que é ele. Basta a gente encaixar na posição correta. E a mesma coisa do áudio. Ele falta um pininho aqui no penúltimo. Aqui também falta um pininho no penúltimo. É só encaixar na posição correta. E o que falta agora então é a gente encaixar os pinos, que é o botão de power, o botão de reset, o LED de power e o LED do HD, do funcionamento do HD. Eles são pequenininhos, é difícil de mostrar, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. E uma forma que eu achei pra decorar aqui. Você vai ver que tá faltando um pininho no cantinho. Faltou um pininho aqui no cantinho. Do lado dele, na parte de cima, é o conector de power. Conecta o power SW aqui. Mas o reset SW fica exatamente abaixo do power SW. Para você decorar que o conector correto, vai sobrar um pino do lado do reset. E qual que é o macete aqui? O power LED tem que ficar do lado do power SW. Lembre-se sempre, power LED fica do lado do power SW. Só que para ficar mais fácil a montagem, é mais fácil você começar pelo HD LED, que vai ficar do lado do reset SW. Sacou a pegada para você decorar? Só que tem um porém. Aqui a ligação precisa ser certa, senão não vai funcionar. Como que você vai fazer a ligação certa? Lembre-se sempre de colocar o branco do lado do pino do reset. Aí você conecta aqui champs e também conecta os de cima. Encaixou todos os fiozinhos, faça o processo de arrumação dos fios aí para ficar bem organizado e tá ligado. Bom, galera, nesse caso aqui agora já tá praticamente feito. Se o seu computador tem vídeo integrado no processador, é só ligar ele e ser feliz. Mas no nosso caso aqui, como a gente tem um vídeo off-board, a gente precisa conectar a nossa placa de vídeo aqui. A gente tem que conectar ela no conector PCI Express. Esse gabinete aqui, ele por ser um pouco mais antigo, ele é um pouco mais apertado, mas ele vai caber essa placa de vídeo aqui. Conectou aqui no PCI Express, encaixou certinho, dá uma apertadinha. Pra quem é da época aí do Super Nintendo aí, Mega Drive, videogames aí, o Polystation, é igualzinho encaixar um cartucho no videogame, não tem segredo não. Colocou na posição correta, apertou, tá feito, tá encaixado. O que a gente precisa fazer então é parafusar a placa de vídeo pra ela não sair do lugar. Você vai parafusar ela aqui na baia aqui do gabinete, dá uma apertadinha, que ela ficou bem presa, ó. Você pode balançar que ela não sai do lugar. No nosso caso, ela possui um conector extra de energia. No meu caso é o de 6. Vou procurar aqui o de 6 aqui da minha fonte e encaixar. Veja também que ela encaixa em uma única posição. E voa lá, pessoal. Tá montado. O que você precisa fazer agora é fazer a ligação de energia, conectar tudo, né, os periféricos no computador e testar para ver se ele vai funcionar antes de fechar o seu gabinete. Eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar craque em montar um PC agora, hein? Como vocês podem ver, não é nenhum bicho de 7 cabeças para montar um PC, mas é claro que requer alguns cuidados, né? Então lembre-se, todo cuidado é pouco na hora de montar um PC. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu montar aí o seu PC. Se tiver alguma sugestão que eu não deixei no vídeo, pode deixar aqui também, por favor. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço de sempre e até a próxima, galera. Fui!